Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, porque o nosso Panorama Salvador está no Tá ar, no minha ar. Lopes. Seja bem-vinda. E hoje, Oswaldo Lira, quem é o nosso entrevistado? Nós temos hoje um convidado, é o Rodrigo Mussini. Faça as honras da casa, Pois apresente ele é, pra gente, gente. por Ele começou lá favor. atrás, aos 18 anos, na área de vendas. Aí ele decidiu trabalhar no shopping, num grande shopping de Salvador também, com vendas. Seguindo na área do comércio, desenvolveu a própria marca em que ele criava as peças e decidiu entrar por uma área um pouco diferente. E hoje ele é Master em PNL, coach, administrador com gestão de negócios. Rodrigo, seja bem-vindo. Tudo bom? Tudo bem? Na Como vai verdade, você? a gente vai Fiz falar direitinho a apresentação? hoje sobre programação neurolinguística. Programa porque Mia cabeção. fez uma apresentação aí, foi para o Rodrigo, quando começou a carreira como empresário, como Isso. empreendedor, para chegar hoje ao Rodrigo. PNL. PNL. Seja bem-vindo, Obrigado, querido. um prazer estar aqui com vocês. Eu até peguei algumas frases que eu fiz, umas anotações, que são umas frases bem comuns, bem utilizadas para que a gente possa inserir o programa. Algumas definições sobre o que seria programação neurolinguística. É, o porque esse tema é estudo bem- do comportamento bem-sucedido, um método que trata sobre a modelagem da excelência. Mas, na verdade, PNL é tudo o que funciona. Explica para as pessoas o Que que é é PNL? programação neurolinguística. Então, programação neurolinguística são todas essas afirmações que você deu. Tem uma parte mais profunda que você fala é a estrutura subjetiva do ser humano, é como nós nos comportamos diante do mundo, mas essa última que você falou, para mim, é a mais interessante. É tudo aquilo que funciona. Então, eu gosto de falar de forma metafórica que a PNL é como se fosse uma grande caixa de ferramentas em que você tem disposto ali inúmeras ferramentas, cada um para algum tipo de coisa que você queira fazer especificamente, trazendo para a prática do dia a dia. A PNL, ela ensina você a enfrentar seus medos, a tratar suas fobias, a você mudar estado se você está triste, se você ficar feliz, se você está com preguiça, você ficar animado. Ensina você a ter foco, a ter objetivo, a emagrecer, a controlar sua alimentação. Então, a PNL é como se fosse isso, uma grande caixa de ferramentas em que você entende como a sua mente funciona, como é a estrutura que está por trás de tudo isso e aplica essas técnicas para poder ter mais resultados com menos esforço. Seria raso demais, Rodrigo, dizer assim, olha, a PNL é o mesmo que o otimismo ou o positivismo, exatamente para traduzir para as pessoas, ou seria raso demais? Eu não diria isso, porque as pessoas, eu gosto às vezes de falar o que não é PNL, porque as pessoas ficam perguntando o que é e eu dou a resposta do que não é. A PNL ela não é autoajuda, ela não é religião, ela não é nada holístico, ela não é ciência, porque o criador dela, que ainda está vivo, não quer que vire ciência. Porque quando algo vira ciência, você tem que, a princípio, estagnar naquele ponto e estudar, fazer testes, ir para um laboratório, tirar conclusões a partir daquilo. E ele continua criando até hoje. O Richard Bandler continua vivo e continua criando. Então, por conta disso, ela não é uma ciência. Mas é perto disso, para as pessoas entenderem? Muito perto de uma ciência. Do otimismo, do positivismo? Sim, quando você fala o otimismo, o positivismo, é a maneira como você fala com você, né, de forma positiva, de forma objetiva, repercute na maneira como você vai se comportar diante daquilo. Pronto, já deu para traduzir. Como o PNL entrou na sua vida e o que é que isso traz de valor para o seu dia a dia? A gente pode colocar que a programação neurolinguística, ela auxilia na busca de uma melhor qualidade de vida? Sim, ela te dá todos os recursos para isso. Na verdade, a PNL traz um pressuposto que diz que nós temos todos os recursos que a gente precisa para alcançar resultados positivos, seja ele qual for. Mas respondendo como chegou para mim, como a Mia falou, eu tinha uma loja, eu era empresário, eu vim sempre do varejo e estava me sentindo muito infeliz com aquilo, não era o que eu gostava. Eu fazia aquilo, mas chegou um momento que Por dinheiro? Não, dinheiro. Eu fazia por prazer, mas chegou um momento que eu percebi que estava me desgastando muito e eu não estava tendo o retorno, não era um retorno financeiro, mas o retorno que eu imaginava.
Só que eu entrei numa crise existencial, que eu falei, bom, eu não quero mais isso, mas o que é que eu quero? Eu não sabia o que eu queria. E me senti perdido durante muito tempo, até que eu fiz uma viagem com minha mãe e repensei sobre minha vida e tal, e voltei dessa viagem, continuei trabalhando um tempo ainda nisso, foi o Caminho de Santiago. Até Uau. que um amigo chegou para mim falando de um curso de hipnose. E para mim, hipnose... Que foi com o Diego. Foi com o Diego, isso. Para mim, a hipnose era a hipnose de palco. É aquela hipnose que a maioria das pessoas vê na TV, que é fazer showzinho e tal. Fui fazer esse curso porque eu estava sem trabalhar, estava curtindo o dia a dia. Falei, bom, não estou fazendo nada, deixa eu ir lá ver o que é isso. E aí descobri que existia uma hipnose clínica. Me encantei. Falei, bom, mas eu não me imagino atuando clinicamente ainda. Aí fiz um outro curso, 2, 3, quando eu percebi eu estava me especializando em hipnose, sem saber para quê. E a hipnose e a PNL sempre traz uma verdade que ela fala, você faz as coisas para quê? Sempre tem que ter um para quê. E aí uma amiga chegou para mim e me pediu para eu hipnotizar a equipe dela, para motivar ela nas vendas. Aí eu achei interessante, aquilo legal, posso usar hipnose com vendas. Perguntei para Diego, e ele me falou, você pode ter ferramentas muito mais interessantes se você tiver conhecimento de PNL, Programação Neurolinguística. E aí eu falei, o que é PNL? Eu não fazia ideia do que se tratava PNL. Aí ele me explicou, eu achei super interessante e resolvi fazer um curso. E aí quando eu fiz o curso de PNL, aí minha visão que era assim, ampliou totalmente. Falei, bom, nossa, é isso que eu quero para minha vida, eu quero trabalhar com PNL para motivar pessoas, para passarem pela experiência que eu passei. Virou uma paixão, né? Virou uma paixão, virou uma paixão. E Muita aí eu gente... saí de Salvador assim... e com um mês depois do curso eu estava morando em São Paulo para me especializar nisso, que é onde eu estou lá até hoje. Nossa. E resolvi trazer para Salvador, anos. Tem 4 anos, 4 anos. Eu resolvi trazer para Salvador o que eu aprendi em São Paulo, porque eu acho ainda Salvador, tem muitos profissionais bons aqui da área, mas eu acho que culturalmente Salvador não tem ainda essa forma de gerir conhecimento. O que acho que você deve ficar mais claro e mais forte para as pessoas que estão nos assistindo sobre a importância delas perceberem a necessidade de fazer um curso desse de programação neurolinguística? Tá. O que eu acho que é a principal mensagem que a PNL traz é a pessoa entender como é que ela funciona. Por que ela tem determinado tipo de comportamento, por que ela tem determinado tipo de sentimento, por que ela acorda triste e passa o dia triste, por que ela está feliz e de repente fica triste, por que ela tem algum comportamento como roer unha, tem preguiça, não faz nada da vida, por que acontece aquilo com ela, por que a vida dela não está como ela gostaria. E a PNL ensina a ela entender como ela funciona, como são os processos, a estrutura mental que está por trás de toda a vida dela, e a partir do momento que ela entende aquilo, imagine a PNL como um manual de instrução da mente. Se ela entende como ela funciona, ela tem ferramentas para alterar aquele caminho e ter melhores resultados. Pode ser um parceiro da terapia, ou pode substituir a terapia, pode ser complementar a terapia? Eu acho complementar e parceiro. Existem vários tipos de terapia, né? A PNL ela agrega a esses tipos. Eu atendo alguns clientes, alguns pacientes que muitas vezes já estão com um processo terapêutico tradicional, estão com psicóloga, estão com psiquiatra, muitas vezes, e me perguntam se acha que se eles devem interromper aquele tratamento, e eu falo, não, de forma alguma. Nem vou te aconselhar a iniciar um processo, nem vou te aconselhar a parar esse processo. Uma coisa complementa a outra. Oh, que legal. Vamos entrar na intimidade já ia falando, antes da gente continuar avançando sobre a questão da PNL, muitas pessoas conhecem o Rodrigo Mussini, amigo, colega de trabalho, marido, irmão, filho, mas como você se define? Quem é Rodrigo Mussini? Então, pode contar as fofocas, as intimidades. Eu me defino como uma pessoa do bem e que eu tenho como propósito de vida, faça o bem que o bem retorna para você, seja da forma que for. Então, eu tenho um extremo prazer em ajudar as pessoas. E não é ajudar esperando algo em troca. Esse algo em troca que pode vir é da vida, não é da pessoa.
Então, assim, eu sou uma pessoa tranquila, não sou muito... Na hora da raiva você aplica lá a PNL Muitas vezes. Em vários Às momentos do dia. Não, eu hoje, assim, eu sou uma pessoa, sempre fui calmo. Como uma coisa que é interessante se falar, como a PNL, ela surgiu, se quiser depois a gente entra nesse mérito, como surgiu a PNL, mas assim, ela veio da prática para a teoria. Então todos nós temos comportamentos que a PNL traz. E eu sempre fui uma pessoa que tive muita PNL na minha vida e não sabia. Então assim, eu sou uma pessoa centrada, calma, tranquila, é um comportamento que a PNL ensina você a ter. É fruto hoje dessa imersão sua? Hoje eu aprimorei. Então hoje eu consigo controlar meus estados, meus sentimentos. Claro que uma hora ou outra tem uma válvula de escape porque nós somos humanos. Mas de forma geral eu controlo. Inclusive eu controlo momentos em que eu quero ficar chateado. Tem momentos que eu não estou chateado, mas eu quero ficar chateado para enfrentar algum problema, para ir numa empresa reclamar de um serviço, para alguma coisa. Eu vou lá, aciono minha ferramentazinha, a ferramenta do mal-humorado e me transformo, saio de lá e desligo aquilo. Botão? É um botão, literalmente um botão. Eu aperto o dedo, na PNL a gente aperta o dedo, se transforma, aperta o dedo, se destransforma. Veste a roupa do Batman e tira a roupa do Batman. Veste No segundo bloco a gente vai entrar um pouco mais nesse assunto. Como é que funciona isso aí? Porque tem muita informação para a gente passar sobre programação neurolinguística, né, Mia? Mas a gente tem quadro agora. Inclusive, a gente tem esse momento agora que a gente vai entrar um pouquinho na intimidade dele, conhecer um pouco mais de Rodrigo. A gente tem um bate-pronto. Primeiro a gente vai umas frasezinhas curtas, você vai falar o que vier na sua cabeça. Um sonho. Um sonho? O que vier na minha cabeça. Sim. Viajar o mundo. O que te faz rir absurdamente? Gargalhar horrores. O que me faz gargalhar horrores? Eu acho que as palhaçadas que minha cachorra faz. O que te faz chorar? Eu me emociono muito fácil. Comercial de margarina? Não, eu me emociono quando eu vejo o sofrimento de outras pessoas. Isso me deixa meio... Quando eu passo na rua e vejo um cara e eu vejo o tanto que eu tenho, quando eu vejo que ele não tem nada, quando eu estou comendo um almoço, um sanduíche, sei lá, um acarajé, e gasto aquele dinheiro de forma super na boa, sem me preocupar com aquilo, e vejo que o cara está ali do lado precisando de R$1. Aquilo me emociona bastante, muda meu estado. Um livro de cabeceira, assim, que não pode faltar. Um livro de cabeceira. Teve um livro que mudou minha vida, não em relação à PNL, mas foi um livro que me transformou, que foi Pai Rico, Pai Pobre. Mas tem um também que foi quando eu comecei a encontrar a espiritualidade, não teve nada a ver com religião, mas que foi Profecia Celestina. Foi um livro que mexeu muito comigo. A música que não sai da sua playlist. Raul Seixas, Tente Outra Vez. Tenho ela tatuada aqui no braço, inclusive. Não sai mesmo. Com certeza. Não sai. E agora a gente tem um quadro, que é o Eu Por Mim Mesmo, onde a gente vai colocar algumas fotos aqui e você vai contar para quem está nos assistindo. Representa essa foto. Vamos lá para a primeira. Essa foto aí. E o Love? Essa é a Tereza, minha esposa. Coloquei essa foto porque ela é uma pessoa que está do meu lado desde antes de eu estar nesse universo da PNL, desde a época da loja, e é parceira para tudo. Assim, eu sou extremamente grato aonde eu estou hoje com ela me acompanhando. Não vou nem falar dela nem me puxando, nem eu puxando ela. Estamos caminhando lado a lado. Então, assim, é muito, muito importante para mim essa pessoa que está aí. Que ótimo. Próxima foto. Esse é meu pai, um parceirão também, tenho uma relação com ele muito de pai e de amigo. Essa foto foi na inauguração de uma coleção que eu fiz da loja e foi um cara que ele sempre me apoiou, independente do que seja. Então, ele falava, eu quero fazer tal coisa, ele não precisava nem saber o que era tal coisa, ele, vamos lá, tamo junto. Tamo junto. Próxima. Essa foi uma foto que eu tirei com minha mãe no Caminho de Santiago, que também é uma parceira, amiga para tudo. Foi um momento de nossa vida que a gente estava... Foi quando eu falei que eu não estava mais feliz com o que eu queria, ela também estava num momento de vida de questionamentos e tal, aquela crise existencial, e a gente resolveu fazer esse Caminho de Santiago.
e foi transformador para a gente se encontrou muito como mãe, filho e como amigos. Então foi uma dupla dinâmica aí que caminhamos 30 dias aí por essas trilhas. Nossa, uma viagem sabática. Literalmente. Foi bem bacana, foi bem bacana. Que ótimo. Ai. Mas no próximo bloco a gente volta Gostei. para falar um pouco mais de programação neurolinguística, Só para no falar começo. dos desafios que todos nós temos no dia a dia. E como você pode entender para aplicar e ter sucesso na vida? Esse é o objetivo. Com certeza. Fica aí que a gente volta já. Estamos de volta com o nosso Panorama Salvador no ar. Exatamente, hoje o tema é PNL, Programação Neurolinguística, gente, assunto cabeção. Rodrigo Mussini. Assunto cabeção. Tem que falar isso, assunto Com cabeção. certeza. Mas com certeza. Mas é um assunto perto de cada um de nós. Vocês vão acompanhar Mais daqui perto a que você pouco. imagina. Com certeza, dentro de você, na verdade. E agora nós vamos para o quadro. Foca Povo. Exatamente, Jorge Farias foi às ruas para saber das pessoas alguns dogmas imprestáveis. Olha só. Menino desastrado, mão mole, quebra tudo. Você deveria se espelhar no seu irmão. Será que papai e mamãe não estão espalhando crenças limitantes por aí? Será que de repente eles não têm consciência de que isso pode acabar prejudicando o desenvolvimento da criança? É o que a gente quer saber no nosso Foca Povo de hoje. Você não faz nada direito. Procure fazer uma coisa melhor. Você é mal educado. Você deixa tudo pela metade. A senhora acha que esse tipo de frase provoca algum tipo de trauma na criança? Sim, provoca. Inclusive deixa as crianças sem ter atitude, sem ter decisão própria, sempre dependendo das pessoas. Assim como a palavra tem o poder de elevar, ela também tem o poder de diminuir. Inclusive, algumas crianças crescem revoltadas com essas frases. Então a gente tem que evitar ao máximo, né, de falar essas palavras com elas. A gente tem sempre que incentivá-las. Você é inteligente, poxa, como você fez direitinho suas coisas, suas tarefas, né? Então eu sempre fiz assim, principalmente com os meus filhos. Eu tenho um filho mesmo que ele era dessa forma e eu senti que eu deixava ele magoado porque eu falava com ele, não falava com os outros. Eu senti que ele ficou magoado. Hoje ele está adulto e ele fala, tudo a senhora falava isso de mim. Eu senti. Hoje eu me arrependo, mas eu falei muito. Muito, muito, muito. E eu sei que eu marquei meu filho por causa disso. Isso faz muito mal para o desenvolvimento emocional e intelectual da criança. Gente, eu tô feliz que as pessoas têm consciência. Me surpreendeu Me também. surpreendeu, estou muito feliz. A partir disso que a gente viu, como é que funciona na prática? A mãe vai repetindo ali, o pai vai repetindo e a criança vai internalizando como verdade. Como é que a mente programa isso? Tá. Nós temos dois tipos de crenças. As crenças motivadoras e as crenças limitantes. E quando nós somos criança, a informação chega até a nossa mente e programa de uma forma muito mais rápida, muito mais pontual. Então esses exemplos que vocês trouxeram aí, é exatamente isso que acontece. Uma criança que tem os pais como uma referência, existe uma hierarquia naquilo, e de repente o pai chega e fala, você faz tudo errado, aponta o dedo e fala, você faz tudo errado, você não é capaz, você é fraco, você é feio, nada que você faz dá certo. E aquilo entra direto no sistema límbico, vai lá no núcleo da mente e a criança programa aquilo, toma aquilo como verdade. E ali surge uma crença limitante. Ou uma crença motivadora, quando o pai chega e fala, você é capaz, você é muito bom no que faz. Depende de como você vai, como você vai colocar aquilo para o seu filho. E daí que surgem as crenças motivacionais ou as limitantes. Então, assim, eu tenho muitos pacientes que eu atendo clinicamente que eles têm autoestima super baixa. E me falam que quando eram pequenos, chegavam com um boletim em casa e o pai olhava as notas vermelhas e falava assim, você é burro, você não vai ser ninguém na sua vida. Então, imagine um pai falando isso, a criança recebendo aquilo, e aí ela cresce, quando ela pode se destacar, quando ela pode ser alguém, quando ela pode passar no concurso, no vestibular, um emprego, subir profissionalmente, vê o inconsciente dela e fala, você vai para onde? Você não é ninguém, como é que você acha que você vai ser melhor do que isso? A gente pode colocar que a PNL, ela é capaz de retirar traumas? Sim, sim. Eu não sei se retirar, mas ela ressignificar traumas.
O trauma já aconteceu, né? Aquele evento traumático aconteceu e não tem nada que você possa fazer diante daquilo. Você não pode apagar aquilo, mas você pode dar um novo significado para aquilo. Então, ela traz ferramentas que faz você voltar naquele momento, reviver aquele momento, e a partir dali você ressignificar, você dá uma nova conotação para aquele momento. Mas isso o tempo todo inconsciente, ou você pode dizer assim, a partir de agora eu vou determinar e mudar isso aqui? Não, a PNL, diferente, é interessante você perguntar isso. A hipnose, o processo de hipnose clínica que a gente faz, ela atua diretamente no inconsciente. Então a gente vai lá e atua no inconsciente. A gente faz um processo em que, imagine que aqui é o seu consciente, é o seu racional, e aqui é o seu inconsciente. Através do processo da hipnose, a gente pega o racional e dá uma relaxada nele. E aí o inconsciente está aqui ativo e a gente trabalha com ele. A PNL, ela atua de forma consciente, atua no consciente, muitas vezes, mas com a mudança no inconsciente. Então, eu posso aplicar uma ferramenta da PNL conversando com você, mas o seu inconsciente pega aquilo e faz essa reprogramação, entendeu? Tá vendo como é que ele vende bem? Na hora que ele está lá vendendo as roupas, ele está aplicando PNL no inconsciente das pessoas. Mas não só eu, todas as pessoas que... Um bom vendedor, um bom comunicador, qualquer pessoa que é bem... A PNL vem disso, do estudo do comportamento bem-sucedido. Né? Se formos lá para como surgiu a PNL, é exatamente isso. Como as pessoas que fazem algo com excelência fazem algo. O que é que ela faz antes de fazer? Essa é uma pergunta, um quebra-mente. O que você faz antes de fazer algo? E a PNL entende, ela estuda o que é que está por trás do que você faz para fazer algo bem feito. E quando entende aquela estrutura, você pode replicar aquilo para outras áreas de sua vida. Então, se você apresenta um programa de forma excelente, se você tem uma excelência nessa apresentação, se você entende qual é a estrutura que está por trás disso, como você se porta, como é a sua respiração, como são seus pensamentos naquele momento, como é que você formula as perguntas, como é que enquanto eu estou falando aqui você está pensando na próxima pergunta. Se você entende isso, você pode pegar essa fórmula, vamos dizer assim, e replicar para outra área, replicar para a área da alimentação, replicar para a área do treinamento físico, para a criação do filho, para vender uma roupa, não importa o quê. Porque você não vai pegar as palavras, mas você vai pegar o conteúdo, a estrutura daquilo, a forma daquilo e replicar. Por que nós fazemos o que nós fazemos no dia a dia? A gente é capaz de mudar, de ressignificar os nossos próprios comportamentos, sim, sobretudo aquilo que nos incomoda? Sim, sim. Existe uma sequência, que é da terapia cognitiva comportamental e que a PNL traz para ela e eu acho fantástico isso. Como é que funciona? Existe uma realidade externa. Realidade externa é tudo aquilo que acontece no mundo e que você não tem controle sobre aquilo. É o mundo acontecendo e você é apenas o espectador daquilo. Então, alguém nasce, alguém morre, o seu time perde, o seu time ganha, um relacionamento termina, não importa. Qualquer coisa que aconteça, você apenas você é um espectador daquilo, não tem o que você possa fazer diante disso. Aquilo entra em você através dos seus sentidos. Então, aquela informação está acontecendo, ou você vê, ou você ouve, ou você sente, né, através dos seus 5 sentidos. Quando entra em você, passa pelo que nós chamamos de filtros de percepção, que são baseados em nossos valores, nossas crenças, nossas memórias. E aí você pega aquela informação e faz 3 coisas com ela. Ou você distorce aquela informação, ou você generaliza, ou você omite. Você não faz isso de forma consciente, é no estalar de dedos. Quando a informação chega, você automaticamente distorce, generaliza ou omite, baseado naquilo que eu te falei, nas crenças, valores e tal. Vou dar um exemplo depois para vocês entenderem. Quando acontece isso, você cria uma representação interna de uma realidade externa, que vai te levar a um estado, que vai te levar a uma fisiologia, que vai te levar a um comportamento. Então, estado, fisiologia e comportamento, eles são sequenciais e congruentes. Não tem como você ter um estado que não condiz com o seu comportamento. Por exemplo, não tem como você estar contando piada deprimido. Não tem... De fato. Não tem como você estar feliz chorando embaixo do edredom o dia inteiro trancado no quarto. Ou seja, chorar no edredom trancado no quarto é o seu comportamento. O seu estado não tem como você estar feliz diante daquilo.
Então, a mente faz com que isso fique congruente o tempo inteiro. E a PNL, ela traz ferramentas que fazem você mudar seus estados, sua fisiologia ou seu comportamento. Então, vou dar um exemplo prático. Alguém na sua família morre. Alguém morreu, é uma realidade externa, você não tem o que fazer sobre aquilo, né? Você é apenas passivo diante daquele acontecimento, espectador do mundo diante daquele acontecimento. Naquele momento tem os sentimentos, a tristeza, né? Tem, mas raiva. aquilo acontecer e não tem o que você fazer para mudar. Não né? tem. Não tem você como vai reparar. receber essa notícia, alguém vai chegar para você vai estar presente, não importa. Isso. Aquilo vai entrar em você através dos seus sentidos. Então você viu alguém, você recebeu uma ligação falando, fulano morreu. Quando acontece isso, entrou em você e aí vai para os filtros de percepção que eu te falei, que são os seus valores. Por exemplo, um valor família é muito alto para você, então tem um significado importante. Suas memórias com aquela pessoa, suas crenças. Quando eu falo crenças, não é só crenças religiosas, mas no que você acredita. Sim, sim. E aí você pode distorcer, generalizar ou omitir aquela informação da morte de alguém. Se foi um parente muito próximo, você pode generalizar dizendo, todo mundo que eu amo morre. Você está generalizando algo, todo mundo que eu amo morre. Tem pessoas que você ama e está viva, mas você generaliza. Você distorce quando você cria uma amplitude para aquilo fora do normal. Uma pessoa morrer é bom ou ruim, é impactante ou não, depende de cada pessoa. Porque cada pessoa tem suas crenças, seus valores, suas memórias, suas lembranças. Ou você omite aquela informação. Como seria omitir? Omitir fulano morreu. Tá bom, deixa eu continuar lendo meu livro aqui. Não altera seu estado. Não altera seu estado. Então, vamos lá, alguém morreu, você ouviu sobre a morte de alguém, baseado nisso você generalizou aquela informação, todo mundo que ama morre, eu omito, tipo assim, pô, que pena, morreu, mas não posso fazer nada por ele. Ou você distorce, ai meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer da minha vida? Isso vai te levar a uma representação interna da morte de alguém, que vai te levar a um estado triste, uma fisiologia, você vai chorar muito com aquilo, e um comportamento, você pode ir lá para o edredom e ficar trancado, ou vai bater no caixão, no velório, não importa. Então, e isso vai depender de cada uma, das pessoas, porque né? aí a gente consegue perceber que não existe uma realidade, mas existe 7 bilhões de realidades no mundo. Porque cada pessoa vê o mundo de uma forma, cada pessoa tem suas crenças, seus valores, suas memórias. Sim, sim. E é nisso que surgem os conflitos internos e externos. Porque a gente muitas vezes acha que a maneira como a gente vê o mundo é como o mundo é. E, na verdade, é como a gente interpreta o mundo. Agora, pelo que o Rodrigo está explicando aqui, a PNL surge como esse instrumento que te ajuda a decidir qual dos 3 níveis de forma consciente você quer estar? Não, a PNL ensina você... Esse estado, fisiologia ou comportamento, ele é no estalar de dedos. Alguém morre, você já fica triste. Okay. A PNL traz ferramentas, traz técnicas que ensina você a entender por que aquilo aconteceu, como aquilo aconteceu e alterar aquilo. Se você não quer ficar triste, a PNL ensina você uma técnica para alterar o seu estado, seja mudando a fisiologia ou seja mudando o comportamento. O que nós precisamos fazer para mudar comportamentos e ressignificar a nossa própria existência? Eu quero que acho que fique mais nossa própria existência? Sim. Nossa própria existência. Que profundo isso. Lógico. Até porque somos nós mesmos nossos maiores. Sim, sim. Então, mudar comportamentos. Você quer me dar um exemplo de um comportamento que uma pessoa pode ter que ela não gosta para eu colocar na prática? Talvez fique mais didático. Vou dar um exemplo até do assunto que a gente estava conversando há pouco, né? Eu fiz semana passada uma live com o hipnoterapeuta, que foi o professor dele, o Diego Goldberg. E o emagrecimento, uma pessoa que quer emagrecer, ou uma pessoa que tem um problema mais gago, por exemplo. Tá. Vamos lá, uma pessoa que quer emagrecer. O comportamento dela não é ser gordo. Isso é um estado físico dela. Sim, normal. Mas o comportamento, vamos supor que seja comer chocolate, tá? Então, ela tem o comportamento de comer chocolate e ela quer mudar esse comportamento. Chocolate é bom ou ruim? Não é bom nem ruim, depende de como cada um interpreta aquilo. É bom? É ótimo. Então, para você, o mesmo chocolate pode ser bom, para ele pode ser ruim, para mim pode ser neutro. Não sinto, não desperta meu interesse. Mas vamos lá, o comportamento, ou seja, o final do processo todo é ela comer o chocolate. E ela quer mudar esse comportamento. Então, vamos fazer o sentido contrário e voltar lá. O chocolate é uma realidade externa.
realidade externa acontece, o chocolate está em cima da mesa e você não pode fazer nada sobre isso, ele está ali em cima da mesa. Você vai perceber o chocolate vendo ou pode sentir o cheiro do chocolate. Quando sente, passa pelo que eu te falei, dos filtros de percepção, baseado nas suas memórias de ter comido chocolate em outro momento, nas suas crenças de que o chocolate é a melhor coisa do mundo e que você é capaz de comer aquilo e ficar feliz, não importa. Você vai generalizar ou vai distorcer aquela informação. Omitir é se você não estiver nem aí para o chocolate. Mas você pode generalizar dizendo, todo chocolate é bom. Você pode falar, se eu comer esse chocolate, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Não importa. Ou você pode distorcer e falar, nossa, esse chocolate é demais, é o melhor chocolate do mundo. Não importa. Você vai trabalhar aquilo e vai ter uma representação interna de um chocolate. E é como mudar a existência? Deixa eu concluir o processo do chocolate. Aí ele tem lá o chocolate. Quando o chocolate você cria uma representação do chocolate, você vai te levar a um estado de ansiedade, por exemplo. Certo. Uma fisiologia, você vai começar a salivar e um comportamento, você vai lá e pega o chocolate e come. Então a sequência culmina no comportamento. A PNL traz ferramentas que faz você olhar para o chocolate e não despertar mais aquele interesse. Você olha para o chocolate e pode omitir aquilo. Tipo, tá ali em cima, mas eu não faço questão daquilo. Depois que termina aqui, a gente senta para conversar um pouco. Tá, com relação à existência. Isso. Repete a pergunta. Como O que aplicar? podemos fazer para mudar comportamentos e ressignificar a nossa própria existência? Aí a gente Dar um novo valor. Então, novo aí a sentido gente pra vai própria atuar vida. exatamente nas nossas crenças, nos nossos valores. A PNL traz ferramentas que fazem você refletir sobre seus valores, sobre suas crenças. Nós temos, por exemplo, 10 crenças que nos guiam na vida. 10 crenças. Desculpa, 10 valores. Nós temos 10 valores que nos guiam da vida. Desses 10, 3 é o que conduz, de fato. Então, quando você para perceber isso e lista esses 10 valores, depois você vai resumindo até ficar com os 3, aqueles 3 é o que norteiam sua vida. Quais são esses 3? Cada pessoa tem o seu. escolhe o seu. Por exemplo, eu tenho um valor muito alto que é liberdade. Eu tenho um valor muito alto que é amizade. Eu tenho um valor muito alto que é família. O valor conforto para mim está lá embaixo, eu não faço questão. Mas de repente para ele o valor conforto pode estar acima do família. Para você o valor diversão pode estar acima. Para quem está em casa nos assistindo, coloque no papel os seus teste. 10 valores, o que você acha mais importante para a sua própria Lista vida. 10 coisas que acha importante. É bom eu falar, por exemplo, a pessoa pode colocar dinheiro. Dinheiro não é um valor fim, dinheiro é um valor meio. Porque aí você pensa, você Através quer dinheiro dele. para quê? Eu quero ter dinheiro para viajar o mundo. Então, viajar o mundo se enquadra em que valor? No valor de diversão, no valor de liberdade, não importa. De lazer. Tá? Ok. Então você lista 10 valores que você acha que são importantes para você. Depois desses 10, você risca 5. Escolhe 5 e deixa 5 de lado. Depois desses 5, você risca 2 e fica só com 3. Não é simples, é bem desafiador. Mas eu sei. Você sabe, né? Eu fiz. Mas te faz, depois que você olha aquilo, você reflete. E aí você olha aqueles 3 valores e pensa, eu estou conduzindo a minha vida em função disso? Será que são esses 3 valores estão de acordo? O que eu faço hoje, o que eu acordo? Para que eu me levanto todo dia? É por isso? Se não for por isso, o que é que eu preciso fazer para poder mudar? Todos nós somos auditivos, visuais ou sinestésicos, somos mais sentimentos, mais emoções. Como identificar isso no nosso próprio dia a dia e usar isso ao nosso próprio favor? Sim. Sistema representacional é uma ferramenta que a PNL traz de forma bem interessante e eu acho fantástico. Só para explicar para quem não conhece o sistema representacional. Nós nos expressamos de 3 formas ou nós lemos o mundo de 3 formas. Nós somos predominantemente auditivos, visuais ou sinestésicos. Sinestésico tem a ver com sensação. Então, a maneira como você se expressa para o mundo, você vai falar das 3 formas, mas uma predomina. Então, vou dar um exemplo bem prático. Se eu vou, por exemplo, no Porto da Barra, se eu quero descrever o Porto da Barra, eu posso falar, o Porto da Barra é a praia mais bonita que eu conheço. Ela tem uns 400 metros de
de extensão. Do lado esquerdo, ela tem aquele trampolim. Do lado direito, ela tem aquele forte com umas pedras. Na frente, a Itaparica, aí vem um azul degradê até chegar a transparência. Visual. Total. Visual. Total. Transparência. Eu conseguia ver a praia Pois agora. é. Posso falar de outra forma agora. Porto da Barra, para mim, é a praia mais gostosa que eu conheço. Quando eu vou de noite tomar banho lá, a água é extremamente morna. Eu me sinto muito calmo sensação. estando lá. Quando eu piso na areia fria, ela é tão macia que eu sinto até ela entrar entre os dedos. E eu me sinto muito tranquilo quando eu estou lá. Sinestésico. E a auditiva, para que as pessoas consigam perceber essa diferença. Eu posso falar, Porto da Barra nos fins de semana é altamente barulhento. É pagode tocando de um lado, é o funk tocando do outro, é o pessoal jogando frescobol e fazendo aquele poc, 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 poc o tempo todo. Aí passa um cachorro latindo, criança chorando, o cara vendendo camarão. Então, é uma praia que ela é muito barulhenta, mas nos fins de semana, durante a semana, se você for lá às 6 horas da manhã, você vê uns senhores jogando peteca e você fica só ouvindo aquele barulho da palma da mão batendo na peteca. Ou as ondas batendo na areia. Você ouve aquele indo e voltando, exatamente. Então, eu falei da mesma praia de 3 formas diferentes. Isso mostra muito da essência de cada uma das pessoas. Isso é importante. Percepção. Isso é importante para você entender como você vê o mundo e como é que a pessoa que você está conversando se expressa para o mundo, para você poder falar na linguagem dela. Acho que a gente vai ficar com essa reflexão aqui. Como é que você vê o mundo? Já acompanhou nossas mídias sociais, @TV e Rádio Câmara Salvador. Você pode acompanhar a nossa programação e tem o nosso WhatsApp, que é o 99350 5665. Quem você quer ver conversando com a gente aqui no Panorama Salvador, mande dúvida, crítica, sugestão e fica aí com a gente na programação que a gente volta já com mais Rodrigo Mussini, mais PNL, Programação Neurolinguística. Voltamos já. Voltamos com mais Panorama Salvador, Rodrigo Mussini, e o assunto é PNL, Programação Neurolinguística. A gente tem um elemento usado na PNL que é o rapport. Eu queria que você falasse para as pessoas o que é essa ferramenta e se isso tem um impacto direto na vida das pessoas, porque ela facilita as relações interpessoais, inclusive. O rapport é uma ferramenta extremamente útil na PNL. A gente pode traduzir o rapport como empatia, como elegância na comunicação. Mas trazendo um pouco para o nosso mundo, rapport é quando o santo bate. Sabe quando você conhece uma pessoa que você fala, nossa, eu conheci hoje Mia, mas eu gosto dela, eu vou com a cara dela. O santo bateu. O santo bateu. E o rapport é uma técnica que ensina o santo bater. Então, existe uma estrutura por trás do santo bater que a gente entende e replica aquilo. Um exemplo para o santo bater. Por exemplo, o espelhamento corporal. Se você perceber, como eu tenho um olhar da PNL, eu percebi isso desde que eu cheguei aqui, mas nós 3 estamos sentados exatamente da mesma forma. Sentados com a perna cruzada no mesmo sentido. Então, você olha para mim, de alguma forma, você se enxerga em mim. Você fala, nós somos parecidos. Se nós somos parecidos, ele é agradável, por exemplo. A forma, a linguagem que eu uso, a maneira... o rapport, ele fala que eu tenho que entrar no seu mundo, entender o seu mundo, depois trazer você para o meu. Então, e não querer imprimir a sua verdade. Exatamente, que aí você quebra o rapport. Um exemplo prático, você fala, você chega para mim e fala, vamos sair para comer pizza? E eu falo, não quero comer pizza, eu quero comer carne. A probabilidade de você falar, nossa, esse cara é desagradável, ele não combina comigo. É muito maior acontecer isso do que você chegar, vamos comer pizza? E eu falar, vamos, pizza é muito gostosa, ali no Rio Vermelho tem umas pizzarias legais. Mas a gente comeu pizza na semana passada, se a gente fosse comer hoje, por exemplo, uma carne, a probabilidade de você aceitar essa sugestão é muito maior do que você bater de frente. Então, existem algumas técnicas, existem algumas ferramentas de rapport que ensinam você a ser mais empático com as pessoas, que podem te ajudar na vida profissional, nas vendas, na comunicação, no que quer que seja. Por exemplo, para mim, Silvio Santos é um exímio comunicador. Eu gosto muito da maneira como ele se porta. E ele tem algumas técnicas de rapport que são fantásticas.
Tipo, ele fala o sistema representacional da pessoa, a pessoa fala alguma coisa, ele repete o que a pessoa falou e depois fala logo em seguida, ele sempre sorri, ele sorri com os olhos, ele toca, toca na pessoa quando ele acha que é conveniente, ele corporalmente ele está igual a pessoa enquanto a pessoa está falando. Então, assim, ele usa um conjunto de rapport com o sistema representacional, ele usa muito a PNL, muito. Não sei se ele tem um treinamento de PNL, acredito que tenha, mas empiricamente, assim, na prática, no ele tem comportamento muita PNL. dele você identifica. Para quem está assistindo e quer aplicar a PNL na sua vida, como as pessoas podem utilizar a PNL para alcançar metas, realizar sonhos, reprogramar a carreira, ter sucesso na vida? A PNL, volto a dizer, ela já está na nossa vida. Só que a gente não sabe que ela tem uma teoria por trás de nossa vida, de nossos comportamentos, do que a gente faz. E quando você aprende a PNL, quando você desenvolve a parte teórica, quando você sabe a estrutura que está por trás disso, você vai conseguir ter mais foco, mais objetivo, alcançar resultados, ser mais empático, mudar de estado com mais facilidade. Então, você acordou indisposto, você consegue passar a ser disposto, você tem uma meta para cumprir, profissional, pessoal, como você tem recursos, ela te ensina a trazer recursos para poder alcançar esses resultados. Você é um vendedor, ou você está numa reunião, ela te traz recursos, te traz ferramentas que ensinam você a dominar aquela reunião, o cliente olhar para você e falar assim, nossa, se você está me dizendo isso, e nós somos parecidos, eu gosto de você, então eu vou fechar esse negócio com você. Então é muito extenso a aplicabilidade da PNL. Vamos falar então de uma coisa mais específica, fobias, traumas, fobia de elevador, de lugar fechado, de barata, de lagartixa, as mais variadas formas de fobia que as pessoas têm hoje em dia. É possível tratar ou lidar, ou aprender a lidar de uma forma diferente com esses próprios medos através da PNL? Sim. Fobia é algo que é muito presente na vida de milhões de pessoas. Existe fobia para todo tipo de coisa. Tem gente que tem fobia, como você falou, de barata, de elevador, e tem nome para todo tipo de fobia. Aliás, falar em público é o segundo maior medo da humanidade. Eu não sei qual é o primeiro, mas eu sei que o segundo é fobia. E não é morrer, as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Interessante esse estudo. Mas enfim, a fobia, é bom a gente diferenciar fobia de medo. Medo é importante nós termos, o medo nos preserva. Se eu não tivesse medo, eu ia chegar aqui agora ali no elevador Lacerda e ia para a ponta e ia pular sem medo de me machucar. Tranquilamente. Ia atravessar uma rua, o cara ia me assaltar, eu ia reagir, então o medo é importante. A fobia, ela é um medo fora do normal, é exagerado, é uma distorção muito grande. E até a PNL, ela traz técnicas que ensinam você a tirar sua fobia, de forma extremamente rápida. Então, tem gente que tem fobia há 10 anos, 15, 20 anos, do que quer que seja, e com uma aplicação de técnica, às vezes 5 minutos, 10 minutos, a pessoa perde aquela fobia. E a fobia é algo que atrapalha muito a vida das pessoas, às vezes. Eu atendo, às vezes, empresários que têm que viajar o Brasil inteiro e têm fobia de avião. Então, ele viaja o Brasil inteiro de ônibus ou de carro. A produtividade perde, o cansaço aumenta. A PNL faz você entender o que acontece com o seu corpo, com a sua fisiologia, quando você está diante de um objeto fóbico, e a partir daquele entendimento, aquilo que eu falei para vocês, a estrutura que está por trás daquilo, faz com que você reprograme de uma forma diferente. Agora, a PNL é algo que você precisa fazer por um tempo, é um tratamento que você faz, um curso e resolve, é algo que você vai levar para toda a sua vida, durante a vida toda você vai ter que trabalhar a PNL, como é que funciona? Não existe fim, até porque o próprio criador ainda vive, ainda continua desenvolvendo sobre a PNL. Se você for atuar clinicamente com a PNL e com outros tipos de terapia, com hipnose, com o que quer que seja, eu aconselho a se especializar, claro, cada vez mais. E tem certificações nacionais, internacionais. Você nunca vai parar de se especializar. Como um médico não para, como um dentista, como um psicólogo. Mas se você quer para aplicar na sua vida, tem muita informação disponível. Tem no YouTube, tem sites,
tem livros sobre PNL, tem vídeos. Então, não existe um fim, existe um começo. Quando você fala, nossa, descobri isso, a partir de agora eu quero saber mais. E não vai acabar. Que curioso que ele falou assim, tem vídeos. É algo que você pode aplicar em você mesmo, pesquisar, ler? Sim, sim. Oh. A PNL Mas não é é só... importante ter, primeiro, uma noção e um conhecimento mais aprofundado de um curso específico sobre o assunto. Não é uma coisa que você vai pegar na internet e você, de forma autodidata, vai conseguir mergulhar. Eu gosto, a PNL eu gosto muito de você aprender de forma experimental ali na prática. Porque a vivência faz você assimilar melhor. Confesso que comigo foi assim, no processo de emagrecimento eu fui para a internet, pesquisei algumas coisas de PNL e coloquei em prática alguns exercícios de coach, de auto-coach e auto-PNL. Existem as duas possibilidades, existe esse caminho e existe esse outro caminho. Mas... Sim, existe. Como foi aquilo, a PNL, a gente falou no começo do programa, é tudo aquilo que funciona. Então, se você... O que ele falou. Lira trouxe, né? Se você faz algo e aquilo teve resultado para você, tá lindo. Não tem por que não acontecer aquilo. Mas tem tudo que o practitioner, né, que é o curso inicial da PNL, ensina, é para você aplicar em você mesmo. E algumas ferramentas você pode aplicar nas outras pessoas para mudar, para ajudar as pessoas mais próximas a você e tal. A PNL pode auxiliar também a decidir conflitos internos? É muito comum isso na vida das pessoas, né? Se eu fico no trabalho, eu saio para fazer um concurso público, ou viajo para fora do país, enfim, são muitos conflitos que as pessoas vivem de um modo geral no dia a dia. Sim, ela traz ferramentas para isso. Quando você tem um conflito, como você falou, faço um concurso público e me estabilizo aqui, eu vou morar fora do país. Existe uma estrutura por trás desse pensamento e você vai entender como é aquela estrutura, aí vai observar, se eu optar por essa opção, o que é que isso vai me trazer, o que é que eu vou ganhar, o que é que isso vai me levar. Se eu optar por essa, o que é que vai ganhar, o que é que vai me levar. E aí, mentalmente, você começa um processo de reflexão e ela te ajuda a chegar numa solução, seja optar por essa ou vir uma terceira opção e falar algo diferente. Até porque a gente tem quadro para encerrar o programa, né, Mia? A gente tem um quiz. Agora um pouco de pegadinha, mas a gente está até light. Tá, tá muito fofo. Tá muito leve com esse. Esse é o café com leite, por favor. O cara é master, coach master de PNL, a gente pegou leve, não pode. Pegou leve. Te explicando, a gente vai falar vai fazer uma pergunta e você vai ter 10 segundos para falar a resposta que vier na sua cabeça. A primeira: não tenho tempo para nada, sou muito velho para isso. Essas verdades possíveis, são verdades possíveis de serem mudadas? São crenças limitantes. Só um minuto. Nem começou já. Valendo. São crenças limitantes. Não tenho idade para nada, não é possível. É a maneira como você pensa e isso faz com que você tenha essa reação, esse pensamento. Ok. A próxima pergunta é: qual foi a crença limitante mais difícil que Rodrigo teve que superar na vida? Segura. Valendo. Foi quando eu fechei minha loja e achei que eu estava com 33 anos, que eu não conseguiria começar uma nova carreira. Uau! Vamos para a próxima? Próximo. PNL pode ser usada como terapia? Pode ser usado... É uma pergunta, pode ser usado como uma forma de auxiliar você a ter resultados. Agrega numa terapia, agrega no seu processo terapêutico. Ok, boa. Vamos para a próxima pergunta. Razão ou emoção? Hoje eu sou muito razão, porque eu aprendi a controlar a minha emoção. Uau! E ainda sobrou tempo. Bem assim. E a última... Bem razão, né? Com fé e sem consciência ou com consciência e sem fé? Com fé ou sem consciência ou com consciência e sem fé? Com fé e sem consciência. Ou com fé e com consciência.
Ou seja, escolha o que é melhor para você, tenha fé, tenha consciência. Exatamente. Que acho que o importante é justamente acho isso. Que importante também arrematar aqui, Rodrigo, como é que as pessoas podem acessar. Sabemos que PNL está aí na internet, acho que o mundo hoje está na internet, nós também estamos na internet. Com certeza. Mas como é que as pessoas podem encontrar? Existe uma escola de PNL, universidade, existe uma graduação, existem cursos técnicos, como é que funciona? Então, existem muitos cursos de PNL hoje no Brasil. Tem cursos com certificações internacionais, tem formações que não são internacionais, mas são muito, muito bom também. Salvador tem alguns locais que fornecem esse curso, São Paulo, o Brasil inteiro, como lá fora. E a pessoa que queira fazer esses cursos, ela pode pesquisar em sites, digitar programação neurolinguística, como o que é, onde eu faço. E tem todo tipo de curso, tem todo tipo de duração. Dê suas redes sociais também, seu site, para que as pessoas possam buscar informações sobre você, sobre o seu trabalho também. Bom, meu site, para quem quiser, é o www.rodrigomucini.com.br. Seu Instagram? Meu Instagram também é Rodrigo Mucini. E meu Facebook também, Rodrigo Mucini. Meu e-mail para contato é contato@rodrigomucini. E como eu também, tem muita gente que pode te dar todo tipo de suporte, de informação. O importante é você aprender a se conhecer, seja comigo, seja com qualquer outra pessoa. Eu acho que fica a dica para que cada um de vocês que estão assistindo a gente possam perceber a importância do que é se conhecer. Porque quando a gente tem a dimensão de que o nosso maior obstáculo somos nós mesmos, acho que a gente tem a possibilidade de escolher fazer diferente, de escolher fazer melhor. Então, termina esse programa, vai fazer o dever de casa, fazer sua lista de 10 Aqueles valores. Falar só uma frase que a PNL traz, que eu acho fantástica, que é para a gente refletir, terminar o programa refletindo, que ela fala: não importa o que acontece, o que importa é como você reage ao que acontece. Isso eu acho muito bacana, eu levo isso na minha vida, porque o que acontece é externo, você não tem o que fazer, como você vai reagir àquilo. Com essa frase aqui, né? Bom, obrigada, Rodrigo. Obrigado demais pela presença. Eu acho que o programa termina com um gostinho de quero mais para você mergulhar aí nas redes sociais, mergulhar um pouco mais na informação, buscar informação no próprio site de Rodrigo Mucini e com certeza, quando você experimentar o que é a PNL, você vai ver o quão importante é para a sua vida. Ó, o Oswaldo Lira está todo empolgado. Lhe recomendo porque realmente é muito bom. Panorama Salvador fica por aqui. Tchau, tchau. Continua com a gente na programação e a selfie você acompanha nas nossas redes sociais, TV e Rádio Câmara Salvador. Obrigado. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau.